família é um presente de Deus. Eu sei que eu não mereço os teus cuidados, Senhor. A minha família na tua presença tem alcançado em ti laços de amor que edificam o lar. A roda da mesa te louvam, família feliz. Vence as lutas, louvando a Jesus. Adore ao Senhor, glorifique o seu nome. Deus abre as portas, derruba as muralhas pra você vencer. Adore ao Senhor, nosso Salvador. Eu sinto alegria ver minha família servindo ao Senhor. Adore ao Senhor, glorifique o seu nome. Deus abre as portas, derruba as muralhas pra você vencer. Adore ao Senhor, nosso Salvador. Eu sinto alegria ver minha família servindo ao Senhor. Eu sinto alegria ver minha família servindo ao Senhor. Glória a Deus. Bom dia. A paz do Senhor Jesus. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja dentro do teu lar todos os dias. Nesta hora, eu convido a você a estarmos lendo alguns versículos do Salmo 27. Aleluias. E logo estaremos orando e cumprimentando vocês que estão aí chegando. Tudo é para a glória de Deus, este momento de reflexão e oração, este momento em que estamos aqui separados para estudar um pouquinho da palavra do Senhor. Sejam todos bem-vindos nesta terça-feira, dia 21 de julho de 2026. Aleluias. A palavra do Senhor está dizendo: o Senhor é a nossa luz. O Senhor é a nossa salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Aleluias. Ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração. E se estourar contra a minha guerra, ainda assim terei confiança. Uma coisa peço ao Senhor, e a buscarei, que eu possa morar na
casa do Senhor todos os dias da minha vida. Aleluias. Eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Espera pelo Senhor, tem bom ânimo e fortifique-se o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Aleluias. Glórias a Deus. Pai, é no nome de Jesus, Senhor, que eu estou aqui na tua presença. Estamos aqui, Senhor, adentrando a este culto de oração, meu Deus, a esta escola de Jesus nesta hora. Nós colocamos tudo diante da tua face, Senhor. Cada pedido de oração, este caderno de oração aqui, meu Deus, quantas vidas que estão ali desacreditadas, quantas vidas, meu Deus, que precisam de cura, de libertação. Adentra, Senhor, a esses lares, faz um milagre na vida desses irmãos. Faça um milagre neste casamento. Faça um milagre na vida desta irmã, Pai. Aonde tem buscado, tem se entregado ali na sua presença, meu Deus, que haja paz dentro dos lares, meu Deus, em nome de Jesus. Nós entregamos, Pai, a escola de Jesus nas tuas mãos. Este episódio, meu Deus, de hoje, dia 21, adentra os corações, meu Deus. Toda distração caia por terra agora, tudo aquilo que não provém do Senhor vai batendo em retirada. Nós estamos aqui para te louvar, para te adorar. Nós estamos aqui, Senhor, para bendizer o teu santo nome. Nós estamos aqui para aprender, Senhor. Então nos ensina, Pai. Nós entregamos esse momento de reflexão e oração nas tuas mãos. E no final, Pai, nós vamos orar por cada vida. No final, Senhor, nós estamos aqui para apresentar mais uma vez cada vida, Senhor, cada pedido de oração. Entregamos tudo nas tuas mãos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Glória a Deus. Aleluias. Diga graças a Deus. Diga louvado seja o nome do Senhor. Aleluias. Você que está chegando nesta hora, nesta manhã, nesta tarde, tem pessoas que assistem no gravado, né? Sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. Deus tem uma bênção para você. Deus tem bênçãos para o teu lar. Aleluias. Vamos cumprimentar alguns irmãos. Tem irmãos que eu já cumprimento agora, que eu sei que vão assistir no gravado também. Então vamos dando um alô aí, né? Vamos dando a paz do Senhor Jesus para alguns irmãos, irmãs. E eu quero cumprimentar a irmã Marlene Almeida, bom dia, a paz do Senhor Jesus. A irmã Beatriz Martins, ambas de São Miguel das Missões. Bom dia, a paz do Senhor Jesus. Se você está assistindo à tarde, uma boa tarde, uma boa noite, né? Seja qual for o horário que você está assistindo, amém? Glória a Deus. Quero mandar um grande abraço para a irmã Daura, também aqui de Santo Ângelo, a irmã Laurinha da Costa, né? Bom dia, a paz do Senhor Jesus. A irmã Maria Cristina também, né? A irmã Maria Cristina mora lá do outro lado da cidade, mas ela está sempre ligadinha conosco. A irmã também Clarice, que é vizinha dela ali, né? Glória a Deus. A irmã Cleonice está no trabalho, mas sempre nos acompanha quando pode. A irmã Maria de Lourdes, lá de Poção, Pernambuco, né? Primeira ouvinte nossa, 6 anos atrás, né? Glória a Deus. A irmã Maria Denise, as Marias, né? A irmã Maria Denise, glória a Deus, né? Ao irmão Regis, ali da fazenda, estão sempre ligadinhos quando podem. Ao irmão Ivânio Macedo, né? Que muitas vezes rodamos aqui seus louvores, né? Para a glória de Deus. Aos levitas também do Rio Grande do Norte, Edmilson Irene, a pastora Gemima, glória a Deus, né? Quem mais? Aleluias. A doutora Andréia também.
Os presbíteros, presbítero Bira, irmã Luciene de Minas Gerais estão sempre conosco, né? Esta semana que passou, eu não tinha falado no início o nome dela, né, irmã Luciene? Aí depois ela disse, mas a pastora não falou o meu nome, né? Aí no final lá eu falei, glória a Deus. Um grande abraço também à irmã Marieta. Ela sempre me chama aqui no telefone, né? E ela diz, bom dia, pastora, a paz do Senhor. Bom dia, irmã Marieta, a paz do Senhor Jesus, né? A irmã Gleide Moretti, que assiste no gravado, a irmã Nelly Aparecida, a sua irmã Marli também, a irmã Elina do Pará, bom dia, também sempre me responde ali. A irmã Francisca de Natal, Rio Grande do Norte, né? A irmã Cida de Pernambuco, a irmã Ivonete, né? Deus te abençoe, irmã Ivonete, toda a sua família, em nome de Jesus, está ali no trabalho, está sempre ligadinha conosco, né? Nós temos uma irmã querida também, que nós conhecemos há pouco tempo, a irmã Inês de Caxias do Sul, né? Deus tem trabalhado nesta família, glória a Deus, por isso Deus vai trabalhar muito mais ainda na família de vocês. A irmã Maria Nascimento, de Novo Hamburgo, Rio Grande do Sul, também está sempre interagindo, sempre ligadinha conosco, glória a Deus, quando ela não pode, ela assiste no gravado. A irmã Elísia, de São Paulo, a irmã Juliana Feijão, do Rio de Janeiro. Um grande abraço à sua irmã Cláudia Fonseca, também do Rio de Janeiro. A irmã Serani, também não podia faltar, né, irmã Serani? Deus te abençoe grandemente. Deus tem grandes bênçãos para a tua casa, em nome de Jesus. E aos irmãos que eu não consegui ver aqui, né, quando você está interagindo, me perdoem, irmãos. Às vezes a gente está ali, depois que eu começo a mensagem, né, eu já parto para a mensagem aqui, eu não quero parar mais, né? Mas você se sinta abraçado, abraçada é pelo Espírito Santo de Deus. Amém? Glória a Deus. Então vamos para a palavra de Deus. Você vai no livro de Mateus, vamos continuar. Olha só, hoje, a Escola de Jesus, episódio 48, sobre o tema que nós vamos continuar, que é a glória revelada de Cristo. Amém? Glória a Deus, nós estamos dando continuidade ao nosso estudo. Então vamos lá. 17, Mateus 17. Vamos achar aqui, né? Mateus capítulo 17, dos versículos 1 ao 3. Amém? Aleluias. Glória a Deus. Nós vamos falar sobre a transfiguração. Vamos ler os 3 primeiros versículos. Depois eu vou comentar versículo por versículo, sem pressa, por isso que nós vamos estudar só o 1, o 2 e o 3. Depois, na quarta-feira, nós continuamos com o episódio 49. Não adianta a gente correr com a palavra, né? Vamos estudar, vamos mastigando a palavra, né? Amém? Então vamos ler Mateus 17, versículos 1, 2 e 3. Diz assim a palavra, olha só. Está aqui o nosso manual. Está aí o seu manual? Se não está, se você está trabalhando, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra do Senhor. Amém? Então a Bíblia diz assim, Mateus 17, 1. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e aos irmãos, Tiago e João, e os levou em particular em um alto monte. Versículo 2. E foi transfigurado diante deles. O seu rosto resplandecia como o sol, e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. Aleluias! 3.
E eis que lhes apareceram Moisés e Elias, falando com ele. Até aqui. Agora vamos conversar um pouquinho. Você que está chegando aí pelo canal da Igreja Fonte de Água Viva, seja bem-vinda, seja bem-vindo em nome de Jesus. Bom, após anunciar a sua morte, a sua ressurreição, quem está estudando junto conosco, se você não entender alguma coisa que eu falo no início, eu estou revisando aquilo que eu já falei nos episódios anteriores para poder fazer uma conexão com este de hoje. Tá? Se você não entende alguma coisa, você volta lá nos episódios. Amém? Nós temos 48 episódios dentro do livro de Mateus. Até aqui, até o capítulo 17. Eu não sei quantos episódios Deus vai nos dar ainda. Mas você está tendo a oportunidade de ouvir, de estar aqui comigo, meditando nesta palavra, que é de suma importância, embora seja só uma porção. Porque a palavra de Deus, ela é águas profundas. Nós precisamos querer mergulhar nestas águas. É uma fonte inesgotável a palavra de Deus. Por isso que nós temos que ir aos poucos, porque é muita água, é muita palavra. Então, para nós podermos entender um pouquinho da palavra do Senhor, nós precisamos prestar atenção e acompanhar. Amém? Então, vamos lá. Depois de anunciar a morte, a ressurreição, nós falamos também da segunda vinda, né? Então Jesus prepara 3 dos seus discípulos. Quem são esses 3 que foram preparados? Nós falamos aqui no versículo 1. Pedro, Tiago e João, né? Então, para participar de um momento extraordinário, talvez um dos momentos mais extraordinários registrado nos evangelhos, que é a transfiguração. 6 dias antes, Pedro havia confessado que Jesus era o Cristo, né? Já falamos sobre isso. Cristo, né? Pedro confessou e disse, é o Cristo, o Filho de Deus vivo. Lá em Mateus 16, quando você volta um pouquinho ali. Logo em seguida, Jesus falou da cruz. Jesus explicou o preço do discipulado. Você pode ver nos episódios anteriores. Agora, antes que os discípulos enfrentem o escândalo da crucificação, o Senhor concede a eles uma antecipação da sua glória. Aí Pedro, Tiago e João são conduzidos aqui, como diz a palavra, a um monte onde eles testemunham uma manifestação sobrenatural da majestade de Cristo. Amém? Então, aquele que normalmente ocultava sua glória sobre a forma de ser servo por alguns instantes, a sua natureza divina, né? A sua natureza divina estava ali agora resplandecendo sobre eles. Amém? Diante deles. Então, esse acontecimento fortaleceu a fé dos discípulos e confirmou que Jesus é verdadeiramente o Filho de Deus. A transfiguração também mostra que a cruz não seria o fim. Olha como Jesus preparou tudo. Então, a glória viria depois do sofrimento. Amém? Glória a Deus. Mas aí, antes da cruz, Deus revelou aos discípulos a glória do seu Filho. E isso aconteceu para fortalecer a fé dos discípulos, para que eles pudessem enfrentar os acontecimentos que estavam por vir. Amém? Então agora nós vamos estudar versículo por versículo.
Amém? Vamos ler novamente o versículo 1, que diz assim: 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e aos irmãos Tiago e João, e os levou em particular em um alto monte. Amém? Então vamos lá. Após anunciar a sua morte, a sua ressurreição, né? E a futura volta em glória, Jesus espera 6 dias e leva os três discípulos para um momento que marcaria suas vidas para sempre. Este momento chamado, aquele momento da transfiguração. Nós temos falado ao longo dos estudos que nada acontece por acaso. Jesus sabia que em pouco tempo seus discípulos enfrentariam o escândalo da cruz. Né? Eles enfrentariam sofrimento e enfrentariam muitas dúvidas. E além disso, eles ficariam abismados, digamos assim, né? Mas antes disso, o Senhor fortalece a fé deles, porque Deus sabe de todas as coisas. Então, Jesus permitiu que eles contemplassem a manifestação da sua glória divina. Era um momento ímpar. Então, Jesus escolhe esses 3 discípulos, Pedro, Tiago e João, os 3 discípulos que estiveram perante ele, presentes assim em momentos muito especiais do seu ministério, em vários momentos, né? Testemunharam ali a ressurreição da filha de Jairo. Depois eles estariam com Jesus no Getsêmani, né? Em Mateus 26, 37, depois você vê lá. Então o texto aqui está dizendo que Jesus os levou em particular. Há momentos em que Deus trata conosco de maneira íntima, particular, sabe? Longe da multidão. Às vezes somos nós e Deus, longe do barulho. O Senhor fala ao coração e fortalece a nossa fé da mesma forma. O Senhor sabe que ali na frente nós podemos não ter estrutura, e aí Ele vem e fortalece a nossa fé. E aí o alto monte representa um lugar de comunhão. Não é que você vai ter que ir lá no monte. O monte é um lugar onde você vai ter a comunhão com Deus, a oração, Deus se revelando ali na oração. Na Bíblia, diversos acontecimentos marcantes ocorreram, né, em montes. Moisés recebeu a lei do Sinai. Elias encontrou-se com Deus no Horebe, e agora Jesus revela a sua glória em um monte elevado. Amém? Quando diz ali no início, 6 dias depois, 6 dias depois, o escritor aqui faz questão de registrar o tempo, mostrando a ligação entre a promessa feita em Mateus 16, 28, nós voltando aqui diz assim: em verdade vos digo que há alguns que estão aqui, ou alguns que aqui estão, ou dos que aqui se encontram, que de maneira nenhuma passarão pela morte até que vejam vir o Filho de Deus no seu reino, o Filho do homem no seu reino. Então, era a transfiguração. O acontecimento da transfiguração confirma essas palavras de Jesus sobre a manifestação do reino. E ali depois disse, tomou Jesus consigo. Foi Jesus que tomou a iniciativa, o convite para uma experiência mais profunda com Deus, sempre parte do Senhor. Pedro, Tiago e João. Esses 3 discípulos
formavam o círculo mais próximo de Jesus em momentos específicos. Isso não quer dizer que eles eram favoritos, não. Mas preparação. Jesus estava preparando para as responsabilidades do reino de Deus. Amém? Quando Jesus diz em particular, a intimidade com Deus cresce quando reservamos tempo para estar com Ele. Este momento aqui é um tempo que nós estamos com Deus, porque nós estamos com a palavra é o próprio Senhor. A Bíblia Sagrada é a própria boca do Senhor falando ao nosso coração, nos ensinando. Então as maiores revelações espirituais normalmente acontecem na comunhão pessoal com o Senhor. E quando nós falamos aqui alto monte, a Bíblia fala alto monte. Na Bíblia, os montes significam lugares de encontro com Deus, oração, consagração, revelação. Mas não essas revelações que estão por aí. O mais importante não é o monte em si, o lugar, mas a presença de Deus manifestada naquele lugar. Glória a Deus, aleluias. Lá em Êxodo fala que Moisés sobe ao monte Sinai para encontrar-se com Deus e ele recebe a lei. Então Deus revela a sua vontade em um ambiente de comunhão, um ambiente de reverência, de respeito. Amém? Lá em 1 Reis, como eu falei no início de Elias se encontra com o Senhor no Monte Horebe. Então Deus fortalece os seus servos antes de novas missões. É verdade, irmãos. Deus nos fortalece antes de colocar uma nova missão nas nossas mãos. Pode ter certeza. Aqui, depois do livro de Mateus, vem o livro de Marcos. Marcos também registra a transfiguração que Jesus levou apenas Pedro, Tiago e João. Aqui são Mateus, Marcos, Lucas e João, são os evangelhos sinóticos. Registram os mesmos acontecimentos. Então, depois de Marcos, Lucas também registra a transfiguração e confirma que Jesus levou apenas Pedro, Tiago e João. É um evangelho confirmando a palavra, um após o outro confirmando os acontecimentos da época. Amém? Então, Lucas acrescenta um detalhe aqui precioso. Jesus subiu ao monte para orar. Isso mostra que a oração precede grandes manifestações da glória de Deus. Amém? Aí depois, lá registrado em 2 Pedro, Pedro testemunha que eles foram testemunhas oculares. Eles enxergaram. Eles foram testemunhas oculares da majestade de Deus. Então, esta transfiguração marcou a vida dos discípulos. Amém? Eu poderia citar vários versículos, já citei para você aqui Moisés, Elias, né? Jesus no Monte das Oliveiras. Antes da cruz, Jesus separa um tempo para orar, né? Então a oração fortalece o coração para enfrentar maiores batalhas. Nunca baixe a guarda, nunca deixe de orar, nunca deixe de estar em comunhão com Deus, porque você não sabe o que vai enfrentar ali na frente. Amém? Glória a Deus. E nesta terra, neste mundo atual, nós vivemos muitas distrações. Nós estamos cercados por preocupações, por distrações, porém,
Assim como Jesus levou os discípulos para um lugar reservado, Deus também nos chama a cultivar momentos de intimidade com Ele. Amém? Glória a Deus. Digite um amém aí. Digite um glória a Deus. Você está aí ainda? Amém, queridos. E é nesses momentos de oração, nesses momentos de leitura da palavra, de meditação, de comunhão, que a nossa fé é fortalecida. Você está aí do outro lado da tela, você está ouvindo, talvez você está ali lavando a louça, você está cozinhando, você está limpando a casa, mas você está ali com a sua mente, ali o seu coração aberto para ouvir a palavra. E aí, numa dessas, Deus fala diretamente com você. Sabe quando a gente diz assim, meu Deus, eu ouvi aquela palavra, parece que era para mim, e realmente era. A palavra fala conosco. Amém? Não é apenas nos cultos, nas reuniões da igreja. E não é também nesses momentos apenas que você tem que reservar para Deus. Não é só na igreja, não é só nas reuniões. Mas diariamente um tempo para subir ao monte, um tempo para entrar no teu quarto, fechar a porta, um tempo para você estar aí, já que você tem o celular, tem a televisão, tem o computador, assista uma live como essa, oração, palavra, meditação, amém? Glória a Deus. Falando nisso, não deixe de compartilhar esta live, não deixe de deixar o teu like e comentar, os teus comentários ajudam o canal, amém? Nem que você diga aí amém, glória a Deus, glorifique a Deus primeiramente, né? E Deus é contigo, minha amada irmã. Deus é contigo, meu irmão. Levanta esta cabeça, siga em frente, diga, vai dar certo em nome de Jesus. As nossas palavras têm poder, as nossas palavras é como uma ordem no universo. Nós temos anjos conservos preparados para pegar as nossas palavras e materializar. A tua família é uma bênção, a minha família é uma bênção. Os meus filhos são do Senhor Jesus, declare, a minha casa é do Senhor Jesus. Amém? Então, o que Jesus está nos ensinando aqui, agora? Deus prepara os seus servos antes dos grandes desafios. Talvez você tenha aí um grande desafio agora, mas Deus está te fortalecendo para você vencer. Agarre esta palavra. A intimidade com Deus é indispensável para que você possa crescer espiritualmente. E a oração vai abrir espaço para experimentar a presença do Senhor. Cristo quer se revelar mais profundamente para aqueles que o seguem, para aqueles que creem, para aqueles que o aceitaram como único e suficiente Salvador. Se você não recebeu a Cristo ainda, está na hora de você receber a Cristo no teu coração, de você caminhar com Cristo, ser discípulo de Jesus. O que você está esperando? Então a comunhão com Deus fortalece a fé. Fé é esta para enfrentar as lutas. Então, neste primeiro versículo, Jesus é revelado como o mestre que conduz seus discípulos ao crescimento espiritual. Você vê que eles estavam passando por fases, e cada fase Jesus estava ensinando para que eles crescessem espiritualmente. Você não pode estagnar, você não pode parar de crescer espiritualmente, você não pode ficar 30 anos na igreja como um bebê espiritual. Amém? O Filho de Deus que prepara os seus antes das provações. O Senhor que convida seus servos à intimidade com o Pai. Aquele que revelará sua glória
no monte da transfiguração. Aquele que está voltando está às portas. Aleluias. Glória a Deus. Vamos para o versículo 2. E foi transfigurado diante deles, o seu rosto resplandecia como o sol, e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. Este é um dos momentos mais extraordinários. Pela primeira vez, os discípulos contemplam uma manifestação ocular, uma manifestação visível da glória de Deus. Então, durante o seu ministério terreno, Jesus viveu em humildade, assumindo forma de servo, como fala lá em Filipenses 2. Entretanto, todavia, aqui no Monte da Transfiguração, por alguns instantes, sua glória divina é revelada. Lembra que eu falei no episódio passado? É um trailer, né? Um flash ali, né? Da glória de Deus revelada. Então a palavra aqui, transfigurou-se. Eu vou dizer o que significa. Transfigurou-se. Quer dizer, significa uma transformação da aparência exterior que revela uma realidade interior. Jesus não se tornou Deus naquele momento, porque ele sempre foi Deus. O que aconteceu foi a manifestação da glória que sempre permaneceu ao Filho eterno. Amém? Mateus aqui, no livro de Mateus que estamos lendo, descreve o seu rosto, como ele disse aqui, resplandeceu como o sol. Essa imagem lembra o brilho da presença de Deus. Demonstra que Jesus possui a mesma glória divina. Amém? As vestes tornaram-se brancas como a luz, simbolizando o quê? Pureza, santidade, majestade, perfeição. Amém? Glória a Deus. Então, nenhum ser humano poderia produzir algo assim. Nenhum, nada semelhante. Era uma manifestação sobrenatural. Que manifestação é esta? Manifestação sobrenatural da glória de Deus. Aleluias! Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E aí esta transfiguração fortaleceu a fé de Pedro, Tiago e João e preparou eles para os acontecimentos vindouros. Acontecimentos que levavam à cruz. Eles precisavam entender que aquele que seria crucificado era, na verdade, o glorioso Filho de Deus. Aleluias. Você está entendendo? Glória a Deus. Então, transfigurou-se. A palavra grega metamorfó, alguns dizem assim, que significa transformar ou manifestar uma nova aparência. Amém? É que todas as palavras têm um significado no grego, no aramaico, né? Então, não houve mudança na natureza de Deus, mas uma revelação da sua glória. Você está entendendo? Então, quando diz ali, diante deles, os discípulos foram testemunhas oculares deste
acontecimento. Depois, como eu falei, mais tarde confirmaria Pedro, né, que viram, que foram testemunhas. Então, o rosto resplandecente como o sol simboliza a glória, a majestade, a santidade de Cristo. Jesus é a verdadeira luz do mundo. Quando ele diz vestes brancas como a luz, na Bíblia o branco representa pureza, justiça, santidade. Isso revela a perfeição do Filho de Deus. Amém? Teria muitos outros exemplos aqui, mas vamos para o versículo 3. Amém? Glória a Deus, você está entendendo? No versículo 3 diz assim: e eis que lhe apareceram Moisés e Elias falando com ele. Amém? Vamos ver então, no momento em que Jesus manifesta a sua glória, dois grandes personagens do Antigo Testamento, né, que é relatado na Bíblia Sagrada, aparecem ao seu lado. Quem são esses dois homens? Moisés e Elias. Esta aparição não foi um acontecimento aleatório. Deus estava revelando aos seus discípulos que toda a história da redenção, toda a história lá de trás até o final aponta para Cristo, para a redenção de Cristo. Então Moisés representa a lei, pois por meio dele que Deus entregou os mandamentos ao povo de Israel. Amém? Elias representa os profetas, sendo um dos maiores profetas do Antigo Testamento. Nada é por acaso, nada é em vão. Ao aparecerem conversando com Jesus, ambos testemunham que tudo que foi anunciado lá atrás, tudo que foi anunciado na lei e pelos profetas encontra seu cumprimento em Jesus Cristo. Você está entendendo? Tudo tem conexão. Nada é em vão, nenhuma palavra na Bíblia é em vão, nenhum acontecimento na Bíblia é em vão. No próximo livro é Marcos, depois Lucas. Lá em Lucas 9 fala que o Evangelho de Lucas, aqui que nos informa o assunto da conversa, que dizia assim: falavam da sua partida, que ele estava para cumprir em Jerusalém. A palavra traduzida por partida é êxodo, indicando que Jesus realizaria uma nova libertação, não do Egito, mas da escravidão do pecado, por meio da sua morte e da sua ressurreição. A presença de Moisés e Elias também demonstra a continuidade entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. O Deus que falou aos patriarcas e profetas é o mesmo que agora fala por meio do seu Filho. Amém? Eis que a expressão usada aqui inicia, né? O versículo 3. Eis que esta expressão usada para destacar um acontecimento extraordinário que merece uma atenção especial. E Moisés, como eu já disse, Moisés representa a lei. Foi o mediador da antiga aliança e recebeu os mandamentos no Monte Sinai. Elias
Elias representa os profetas. A vida de Elias foi marcada pelo zelo. Ele foi fiel a Deus, ele foi fiel à sua palavra. Quando diz aqui, falando com ele, Moisés e Elias não são o centro da cena. Toda a atenção está voltada para Jesus. Com quem conversam. Em Deuteronômio 18:15 vem dizer: o Senhor teu Deus te levantará um profeta como eu, a ele ouvireis. Qual a lição? Moisés já anunciava a vinda do Messias. Malaquias 4, lembrai-vos da lei de Moisés, eis que vos enviarei o profeta Elias. Então, qual é a lição disso? Os dois que apareceram mencionados aqui por Malaquias, aparecem juntos na transfiguração, apontando para Cristo. Por isso que nós temos que prestar atenção. Em Lucas 9, lembra que eu citei ali, falavam da sua partida, que ele estava para cumprir em Jerusalém. A conversa tinha como tema a obra redentora de Jesus. Em Hebreus capítulo 1 vem dizer, havendo Deus antigamente falado, por quem? Pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho. Jesus é a revelação perfeita de Deus. Romanos 10:4, porque o fim da lei é Cristo. Cristo é o cumprimento da lei e das promessas de Deus. Quando ali, em Êxodo 12, Moisés conduz o povo para fora do Egito. Moisés liderou a libertação do povo da escravidão. Então, Jesus ele realiza uma libertação ainda maior, a libertação do pecado. Mas não é automático, você precisa querer ser liberto. Tem pessoas que chegam até nós, tem pessoas que chegam aos pastores e elas pedem libertação. Eu quero ser liberto, pastor. Faz uma oração para mim ser liberto. Mas esta oração tem que ser uma mão de duas vias. É daqui e é de lá. Eu oro, eu falo da palavra, mas a pessoa precisa receber e a pessoa precisa tomar decisões. Eu não vou pecar mais. Porque quando você gosta desse pecado, você abre a porta para esse pecado, você anulou a oração. Você anulou. O pastor já fez visita em casa e ele disse, vamos falar de um determinado exemplo aqui, a gente não fala nome de pessoas de forma alguma. O pastor fez uma visita em uma determinada casa, ali o pastor entrou na casa, o demônio se manifestou através da mulher, e aí o pastor deu as coordenadas para o sacerdote da casa. Você precisa tomar uma posição, você precisa dizer, eu vou orar pela minha família, eu vou me determinar, eu vou fechar as portas do pecado, eu vou buscar pela minha família. E quando isso não acontece, aí o pastor pode ir 50 vezes na casa da pessoa, se a pessoa não tomar posse do ensinamento, se a pessoa não tomar posse daquela oração, eu recebo esta oração em nome de Jesus e a partir de hoje, Satanás não vai ter mais poder na minha vida. Mas não é só de palavras, é fechar as portas. Satanás não vai ter mais legalidade nesta área. Fechei a porta. Satanás não vai ter mais legalidade nesta área. Fechei a porta. Aí sim, a oração do pastor vai ter valido a pena naquela casa. Porque a pessoa se determinou. Agora, se a pessoa ficar pendurada no pastor, pastor vem aqui orar, expulsa esse demônio. Aí o pastor expulsa o demônio, o pastor vira as costas, mas aquela pessoa gosta de receber aquele demônio.
Então ele volta, ele espera o pastor ir embora e volta para aquela casa, porque recebem ele lá. As pessoas não podem dar legalidade. Amém? Glória a Deus. Elias enfrentou os profetas de Baal. Você já viu lá em 1 Reis? Elias permaneceu fiel mesmo em tempos de apostasia. Nós precisamos permanecer fiel mesmo neste tempo de apostasia da igreja. Deus honra aqueles que permanecem fiéis à palavra, que permanecem fiéis em todas as áreas da vida, mesmo que esteja tudo ao contrário aos olhos humanos. Você precisa declarar o que diz a palavra. Amém. Glória a Deus. Muitas vezes as pessoas estão valorizando personagens, tradições, líderes até mesmo. Mas a Bíblia nos ensina que o centro da nossa fé é Jesus Cristo. Não há outro. A lei foi importante, os profetas foram importantes, mas somente Jesus é o Salvador. Toda a leitura da Bíblia, da palavra de Deus, deve nos conduzir a conhecer melhor a Cristo. Toda a Bíblia, Jesus está nos ensinando que toda a Bíblia aponta para Ele. Cristo é o cumprimento da lei e dos profetas. A salvação é realizada exclusivamente por Jesus. Não é por Maria, não é por São Pedro. Não há outro. Jesus Cristo é o único. Então nós devemos ter os nossos olhos fitos no Senhor. A verdadeira revelação de Deus encontra-se em seu Filho. Então Cristo está sendo revelado neste texto. Neste versículo, Jesus está sendo revelado como cumprimento da lei e dos profetas. Jesus é o centro de toda a revelação das Escrituras. O Salvador prometido desde o Antigo Testamento, o Filho de Deus superior a Moisés, a Elias. Toda a lei aponta para Cristo. Todos os profetas anunciam Cristo. Moisés e Elias aparecem para confirmar que Jesus é o centro da história da salvação. Quem compreende as Escrituras encontra inevitavelmente Jesus Cristo. Amém? A Bíblia inteira converge para uma única pessoa, Jesus. Amém? Cristo não veio abolir a palavra de Deus. Tem muita gente que pensa que Cristo veio para abolir a palavra. Não. Cristo não veio para abolir a palavra de Deus, mas cumprir perfeitamente tudo aquilo que a palavra estava anunciando. Amém? Glória a Deus. Já já estaremos orando por você, pela sua família. Então, neste episódio, nós podemos contemplar a manifestação da glória de Cristo. Ali no Monte da Transfiguração, Pedro, Tiago e João viram o Senhor resplandecer em majestade. Eles testemunharam. Moisés e Elias. Você viu que os discípulos testemunharam Moisés e Elias conversando ali com Jesus? Amém?
Esta cena confirma que Jesus é o Filho de Deus, o cumprimento da lei e dos profetas e o centro de toda a revelação bíblica. Antes da cruz, Deus fortaleceu seus discípulos, fortaleceu a fé deles e mostrou-lhes que aquele que sofreria em Jerusalém era também o Senhor da glória. Como o apóstolo João escreveu lá no livro de João 1,14, que diz assim: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça, cheio de verdade, e vimos a sua glória, a glória como do unigênito do Pai. Amém? Glória a Deus, aleluias! Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu quero que você abra aí, agora vamos encerrar o Salmo 36. Vamos ler este salmo final, tá? E vamos orar. Amém? Glória a Deus. Você está aí ainda? Vai deixando o seu pedido de oração. Nós estaremos orando agora. Glória a Deus. Salmo 36. Abra aí. Salmo 36. Você entendeu a palavra de Deus hoje? Palavra simples, né, irmãos? Salmo 36 para nós encerrarmos e nós já estaremos orando pelo teu pedido de oração. Amém? Glória a Deus. Aleluias. Sim, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluias. Salmo 36. Deus é bom, né, irmãos? Tenha fé, porque tudo vai dar certo em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Aleluias. No Salmo 36, versículos 7, 8 e 9, a palavra do Senhor nos diz: como é preciosa, ó Deus, a tua benignidade. Por isso, os filhos dos homens se acolhem à sombra das tuas asas. Fartam-se de abundância da tua casa, e na torrente das tuas delícias lhes dás de beber, pois em ti está o manancial da vida, na tua luz vemos a luz. Aleluias. Glórias e glórias e glórias e glórias. Aleluias. Louvado seja o teu nome, Senhor. Toda honra, toda glória seja dada a ti, meu Deus. Todo louvor, em nome de Jesus, Pai. Adentra estes corações nesta hora, Senhor. Nós te agradecemos, Pai, por tão grande salvação. Nós te agradecemos por tudo aquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Aleluias. Senhor Jesus, atende ao pedido desta pessoa nesta hora. Atende ao coração aflito desta mãe, deste pai. Atende ao coração, Senhor. Eu não sei o que eles estão precisando nesta hora, mas o Senhor é o Deus que cura, que salva. O Senhor se revela através da sua palavra. Em nome de Jesus, Pai, se há algum coração triste, abatido nesta hora, que o Senhor vai adentrando ali, Senhor, até a tristeza salta de alegria na tua presença. Que esta pessoa venha sentir a tua presença nesta hora, que ela venha ser curada pelo poder, pela autoridade do nome de Jesus. Que esta
esta enfermidade agora vai batendo em retirada. Pai, esta dor na coluna, esta dor nas costas, esta dor de cabeça, esta enxaqueca, meu Deus, sai agora em nome de Jesus. Pai, este filho que está afastado, vai tocando na mente dele para voltar, meu Deus, vai tocando na vida dele, vai tocando na vida dela. Pai, em nome de Jesus, vai tocando na corrente sanguínea desta pessoa, vai tirando tudo aquilo que não provém do Senhor. Pensamento negativo agora, sai em nome de Jesus, Pai. Que na mente desta pessoa tenha lugar somente para os teus pensamentos, meu Deus. Em nome de Jesus, vai chegando agora nesta vida, meu Deus. Vai dando aquilo, Senhor, que aquele coração está desejando segundo a sua palavra. Pai, em nome de Jesus agora, que toda frieza espiritual caia por terra, meu Deus. Que esta pessoa venha ter o desejo de ouvir a Tua palavra, de Te servir, de Te seguir, Senhor, nessa terra até a Sua vinda, meu Deus. Em nome de Jesus, Pai, eu abençoo esta pessoa que está pedindo uma porta de emprego, meu Deus, abençoa ela. Abra, Senhor, uma porta grande e eficaz que ela possa entrar. Pai, este outro que tem ali, Senhor, colocado diante do Senhor esse pedido, abre as portas, meu Deus. Este outro que fez propósito com o Senhor, meu Deus, vai destrancando tudo aquilo que está trancado, meu Deus, vai fazendo ali, Pai, com que esse juiz carimbe essa causa, meu Deus, esse dinheiro que está trancado na justiça, esta causa que está trancada há anos, esta venda desta casa, meu Deus, coloca a Tua mão poderosa ali, meu Deus, em nome de Jesus. Nós apresentamos este caderno de oração, meu Deus, todos os pedidos de oração que estão descritos nesse caderno, meu Deus, que o Senhor possa alcançar, carimbar cada um deles, meu Deus. Toda obra de bruxaria, magia negra caia por terra agora. Todo trabalho, Senhor, lançado naquele mar, todo trabalho lançado naquelas águas correntes, meu Deus, nós desfazemos agora pelo poder, pela autoridade do nome de Jesus, aleluias. Glória, glória, glória a Deus, aleluias. Louvado seja o Teu nome, Pai, nesta hora. Pai, em nome de Jesus, nós abençoamos o Teu povo com as ricas bênçãos. Bênçãos que vêm do céu, dos altos céus, para abençoar esta vida nesta hora. Em nome de Jesus, receba a saúde. Em nome de Jesus, receba a porta aberta. Em nome de Jesus, receba os teus filhos na casa de Deus. Em nome de Jesus, receba esta porta aberta que você está esperando há muito tempo. Receba agora as bênçãos do Senhor na tua vida, na tua casa e na tua família, em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo de Deus. Amém e graças a Deus, glórias a Deus, louvado seja o Teu nome, Senhor, aleluias, glória a Deus. Você orou com fé, diga amém, diga graças a Deus. E louvado seja Deus. Amém? Até a noite, se Deus permitir, com o pastor Márcio na oração. Não perca. Eu mando o link para você, se você... eu não sei se você está recebendo o link ou não. Muitas vezes eu não consigo mandar o link. Mas se você é inscrito no canal... Você se inscreveu no canal, você ativou o sino das notificações, você vai receber a notificação no teu celular quando estivermos ao vivo. Amém? Glória a Deus. Se não se inscreveu, se inscreva. Deixa aí o seu like, compartilhe nos grupos de oração, mande essa mensagem para alguém que precisa de uma palavra de conforto, uma palavra de ânimo, de fé. Amém? Glória a Deus. E o recadinho da Giovana, né? E amanhã, dia 22, se Deus permitir, continuamos com a Escola de Jesus às 8h30 da manhã. Amém? Glória a Deus. Até amanhã, se Deus permitir. Deixe seu like, compartilha, se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Tchau!